O drama de uma família que viu o filho ficar paraplégico e ter que amputar uma perna depois de levar tiros da Força de Pacificação no Rio. O telefone tocou. Era meu filho mais novo dizendo: mãe, vem pro hospital, que o Vitor levou um tiro. A União foi condenada e terá que pagar indenização e cuidar de Vitor para o resto da vida. A entrada da Bienal de São Paulo é de graça para o público, mas as obras de arte que vêm de outros países pagam taxas milionárias para armazenamento. Quando chegou o primeiro lote de obras, a gente já recebeu uma guia de pagamento de R$14 mil. Era maior do que todo o nosso planejamento. A Justiça reconheceu o evento como cívico-cultural e a cobrança da taxa foi reduzida. Psoríase. A doença de pele incomoda há anos essa mulher que já tentou vários tratamentos diferentes. Teve um tempo que minhas mãos ficaram feridas, que ficou abertas lesões. Os pés também rachados, que eu não conseguia nem andar direito. O remédio que deu mais certo para ela até agora é de alto custo. Sem dinheiro para pagar, ela entrou com um processo na Justiça. O que aconteceu? Veja agora, no Via Legal. Levar tiros, ficar paraplégico e ter que amputar uma das pernas. A tragédia aconteceu com um homem do Rio de Janeiro. Ele voltava para casa com amigos quando foi atingido por disparos feitos por militares da Força de Pacificação no Complexo da Maré. O caso terminou na Justiça e a União foi condenada a pagar pensão mensal, remédios e assistência à vítima para o resto da vida. Veja na reportagem de Tchê Oliveira. Eu lembro que o médico falou para mim que meu filho só tinha 7% de chance de vida. E, poxa, eu não tive um filho com deficiência, eu não tive um filho sem perna, eu não tive um filho paraplégico. O desabafo é de Irone Santiago. Em fevereiro de 2015, o filho dela saiu para ver um jogo do Flamengo num bar perto de casa, no Complexo de Favelas da Maré, na zona norte do Rio. E ele falou assim com a minha neta: amanhã o papai vai levar você para a praia. E de madrugada, do dia 12, por volta de 4, 5 horas da manhã, não me recordo, o telefone tocou. E quando eu fui atender, era meu filho mais novo dizendo: mãe, vem pro hospital, que o Vitor levou um tiro. Na volta para casa, o carro em que Vitor e outros 4 amigos estavam foi alvo de 6 tiros disparados por um cabo do Exército. O Comando Militar do Leste alega que o veículo ia em alta velocidade em direção à tropa, que estava em um bloqueio e trocava tiros com criminosos. Como o motorista não obedeceu a ordem verbal e gestual de parada, os militares afirmam que atiraram em legítima defesa. Vitor, que estava no banco de trás, acabou atingido por 2 tiros. Ele teve que amputar a perna esquerda e ficou paraplégico. Inconformada, a família entrou com um processo na Justiça contra a União, alegando que o rapaz foi vítima do despreparo de agentes públicos. As vítimas são abordadas e paradas pelo Exército no momento da entrada na comunidade, na favela, são liberados, revistados e liberados, e em seguida, quando viram uma curva, são baleados e aí acontece essa barbaridade com o Vitor, por exemplo. E aí, o que é pior, foram todos presos como agressores dos agentes públicos. A Justiça Federal condenou a União a pagar pensão, indenização por danos estéticos e morais e tratamentos de saúde para o resto da vida. A decisão do juiz federal Sérgio Bocaiúva Tavares de Oliveira Dias é categórica. O dano é gravíssimo. Causar paraplegia a alguém e amputação de uma perna gera indiscutíveis sofrimentos.
O jovem foi privado de prazeres normalmente acessíveis à maioria das pessoas. Basta considerar, por exemplo, que dificilmente poderá pescar embarcado como fazia. Para Lidiane Malanchini, que faz parte da ONG Redes da Maré, o caso de Vitor é um sinal de alerta. O que acontece é que a sociedade acredita que existem duas formas que o Estado pode atuar na cidade. E aí, para cá, para Maré e para outras favelas, é como se fosse possível ter uma outra forma de atuação. Assim que a sentença saiu, Vitor foi internado para tratar uma infecção urinária e fazer uma cirurgia reparadora. A União foi condenada ainda a pagar um valor que possibilite a compra de um imóvel adaptável às limitações físicas dele, já que atualmente a família mora no 2º andar de uma casa. A mãe de Vitor sabe que houve recurso da decisão, mas para ela, não se calar foi o mais importante até agora. Eu sou a voz do meu filho. Se eu me calasse, o que seria do meu filho? Meu filho seria mais um na estatística desse país. Eu tive que lutar muito, muito, para provar que o meu filho era inocente. O SUS garante tratamento para diversas doenças, entre elas a psoríase, que provoca manchas e escamação na pele. Mas uma paciente da Paraíba, que tem a forma mais agressiva da doença, fez várias terapias na rede pública e não resolveu o problema. A única solução foi um medicamento que está fora da lista de remédios do SUS. Para continuar o tratamento, ela procurou a justiça. As placas avermelhadas e com escamas aparecem principalmente no couro cabeludo e em áreas de atrito, como cotovelos, joelhos, mãos e pés. Mas as manchas podem se espalhar por todo o corpo na forma moderada grave da psoríase. Tatijane descobriu a doença há 4 anos. Todo o corpo foi tomado pelas manchas vermelhas. E as manchas todas inflamadas, teve um tempo que minhas mãos ficaram feridas, que ficou abertas lesões. Ela passou 5 meses sem poder trabalhar. A psoríase é uma doença de pele que tem causa genética, não é contagiosa. Se manifesta mais na fase adulta e quando há alteração do sistema imunológico do paciente, que leva à inflamação da pele. As pessoas se afastaram de mim, achando que a psoríase é contagiosa. Estresse emocional, mudanças bruscas, traumas físicos e psíquicos, efeito colateral a alguma medicação, tabagismo e alcoolismo, tudo isso pode desencadear a doença, que é autoimune. Quem tem psoríase tem uma chance maior a ter obesidade, de ter diabetes, de ter o colesterol, triglicerídeos aumentado, ter hipertensão arterial, pode ter uma chance maior de infarto do que da população geral. Assim que diagnosticou a doença, Tatijane iniciou o tratamento pelo SUS. Utilizou 3 medicações diferentes, mas nenhuma conseguiu controlar a psoríase. Ela só sentiu uma melhora quando iniciou o tratamento com um remédio chamado Stelara. A primeira dose eu já percebi que a coceira e a ardência diminuiu bastante, E as manchas eu percebi que estavam clareando, que elas estavam bem inflamadas, Só que o remédio não faz parte do rol de medicamentos fornecidos pelo SUS. Porque a gente segue os protocolos, sempre a gente vai dar prioridade aos medicamentos que estão incorporados até por conta do acesso, porém tem situações que a gente vai ter que buscar o que é melhor para o paciente. Então, sempre em primeiro lugar, efetividade e segurança, sobretudo. Mas a luta da técnica enfermagem contra a psoríase estava longe de terminar. Cada dose do medicamento custa mais de R$13 mil e ela não tinha como pagar o tratamento. Eu só conseguiria pagar alguma dose dessa medicação se eu passasse um ano todo sem gastar com nada e ainda tem que ser um ano e mais alguns meses. Tatijane procurou a Defensoria Pública da União, que acionou a Justiça Federal. Como a terapêutica é de alto custo, o tratamento total é dimensionado em mais ou menos R$78 mil, foi preciso recorrer ao judiciário. E o que a Defensoria Pública da União argumentou é que o direito à saúde, que é previsto constitucionalmente, ele tem que ser garantido
pelos entes públicos. No processo, a União alegou que, além do medicamento não estar na lista do SUS, a técnica em enfermagem não apresentou laudo médico que atestasse a insuficiência dos medicamentos fornecidos pelo poder público. Mas a Justiça Federal não entendeu assim e determinou o fornecimento do remédio. Quem vê Tatijane hoje nem tem ideia do que ela passou nos últimos 4 anos. Após 5 doses do medicamento Stelara, ela não tem mais nenhuma mancha na pele. E o mais importante, recuperou a autoestima e perdeu a vergonha de sair de casa. Como é que tá a vida hoje? Agora minha vida está completamente boa, né? Porque eu posso usar as roupas que eu gosto, eu posso ir para os lugares e não ver aqueles olhares assim, né? Tipo, como se a pessoa fosse doente, que essa psoríase é contagiosa, né? Eu tô me sentindo bem agora. A Bienal de São Paulo vai até o dia 9 de dezembro e deve receber 1 milhão de pessoas no pavilhão do Parque Ibirapuera. O que muitos visitantes não sabem é que, por pouco, centenas de obras de arte ficaram de fora da exposição. Tudo por causa de mudanças nas taxas aeroportuárias para armazenar obras trazidas do exterior. Situação que foi revertida. Letícia ficou encantada em meio a tantas peças de arte. Pela primeira vez, a estudante mineira acompanhou de perto a Bienal Internacional de São Paulo. O que eu vi andando aqui foram as pessoas olhando para as artes e não ficando no seu mundo nesse momento. Eu achei muito legal isso. Afinidades afetivas foi o tema escolhido para a edição de 2018. O evento, que colocou o Brasil no circuito artístico mundial, acontece a cada 2 anos no Parque Ibirapuera. A interação da natureza faz toda a diferença na arte, né? Traz esse olhar mais introspectivo. A exposição reúne trabalhos de pelo menos 100 artistas brasileiros e estrangeiros. Uma arte que atravessa fronteiras, que proporciona um intercâmbio cultural. Este americano, de passagem pelo Brasil, diz que já esteve em vários museus pelo mundo e achou a Bienal bem completa. Mas por pouco, quase 200 peças importadas ficaram de fora da exposição devido a uma alteração nos critérios de cobrança das tarifas aeroportuárias. De acordo com a Fundação, as obras que antes eram taxadas por peso ao entrarem no país passaram a ser calculadas sobre o valor de mercado. Quando chegou o primeiro lote de obras, a gente já recebeu uma guia de pagamento de R$14 mil. Era maior do que todo o nosso planejamento. E projetando para o conjunto de obras que ainda chegaria, esse valor ultrapassaria R$1 milhão. A regulação dessa cobrança de tarifas de armazenagem está no contrato de concessão dos aeroportos e numa portaria da Agência Nacional de Aviação Civil. Objetos destinados a eventos de caráter científico, esportivo, filantrópico ou cívico-cultural entram numa tabela especial, de número 9. O período de armazenagem da carga é calculado sobre o peso bruto, com custo de 16 centavos por quilo. Mas a concessionária teria aplicado à Bienal já no primeiro lote a tabela 11, em que é calculado um percentual sobre o valor do bem. Nós somos um evento cívico-cultural, que é uma das categorias que está pensada para o tarifamento na tabela 9 e que nada havia mudado, que a gente já vinha sendo tarifado assim ao longo da história da Bienal e que, portanto, não havia nada que justificasse uma eventual mudança nesse sentido. Os organizadores da Bienal recorreram à Justiça Federal. A primeira instância de Guarulhos concedeu uma liminar e depois confirmou a sentença, reconhecendo o evento como cívico-cultural. Ou a gente não teria essa exposição, que atende 1 milhão de pessoas, que é totalmente gratuita, que envolve 2 anos de um enorme trabalho, que é o nosso reconhecimento internacional, ou a Fundação teria que arcar com uma dívida na qual ela não tem planejamento orçamentário para fazer. A defesa da administração do aeroporto de Guarulhos informou que cumpriu a decisão e já recorreu ao TRF3 pedindo a extinção do processo. Este ano, peças de um museu inglês destinadas ao MASP ficaram retidas no aeroporto de Viracopos pelo mesmo problema. O caso foi julgado por este juiz que atua em Campinas. Em entrevista pela internet, ele disse que é ultrapassada a defesa apresentada pelas concessionárias. Tem um decreto-lei que eles trazem lá, 2072, de 1940,
e eles usam isso para dizer o que é o cívico, e esse cívico, então, teria o significado equivalente a patriotismo para eles. Eu acho que uma interpretação mais moderna do cívico estaria possivelmente ligada à cidadania e não a uma questão meramente nacional. Esta especialista em obras de arte, fundadora de uma exposição internacional, conta que enfrentou um novo tarifamento também na Justiça e está preocupada com o futuro da cultura no país. Você não pode sobrecarregar o judiciário dessa maneira. Nós já temos, acho que, 10 ou 15 decisões proferidas em Viracopos, em Campinas e Guarulhos, favorecendo todas as exposições, inclusive a própria SP Arte. E isso vai reverberando na comunidade internacional e vai impactando muito a imagem do país. O Brasil tem quase 900 mil índios, de acordo com o último censo do IBGE. 12 mil deles estão nas universidades federais e estaduais. No Pará, um grupo indígena perdeu o prazo de inscrição para o processo seletivo de uma universidade do estado. As inscrições eram feitas pela internet. Inconformados, eles procuraram os tribunais para ter direito de participar da seleção. Minha Amália Gonçalves, Ricuron, Querari, Huay Monteiro, Huabarri, Juicubuju, Cidade, São Gabriel, Amicuna, Edanicubu, Jubuelobu, Licenciatura, Formação dos professores indígenas Adobo de Caribe. Para realizar o sonho de se formar, Amália precisa sair da comunidade em que mora e percorrer mais de 340 quilômetros pelos afluentes do Rio Negro, no Amazonas. Só depois de 12 dias de viagem, ela consegue chegar na Universidade Federal do Estado, em São Gabriel da Cachoeira. As aulas presenciais duram 45 dias e acontecem 2 vezes por ano. Para ir e voltar, ela leva mais da metade do tempo que passa estudando em cada semestre. Vai, Amália, começa o teu caminhar, navega, que teu destino não é logo ali. Dificuldades que muitos indígenas precisam enfrentar para conseguir o diploma de um curso superior. Mas o desejo de mudar a realidade do próprio povo é maior que os obstáculos. Dentro das comunidades, quem atua são pessoas não indígenas. E uma das maiores dificuldades é que, dentro das comunidades, é preciso ter um próprio indígena que conheça a realidade do povo, que convive, que sabe quais são as necessidades, o que acontece lá dentro. Eu quero me formar, fazer o mestrado, doutorado e atuar na minha comunidade. E foi com esse objetivo que um grupo de 13 índios da região do Médio Xingu, no Pará, decidiu participar do processo seletivo da Universidade Federal do Estado. Mas a FUNAI só teve conhecimento do edital 5 dias antes do prazo para o encerramento das inscrições, que tinham que ser feitas pela internet, o que dificultou ainda mais a participação dos indígenas. A maioria dos processos seletivos são feitos com inscrições via internet, né? E na maioria das aldeias no Brasil, das comunidades indígenas, não há acesso à internet. Então, de fato, há uma dificuldade. Esse caso de Altamira mostra exatamente um pouco dessa realidade, né? Inconformados com a situação, eles recorreram à justiça. Em primeira instância, o pedido de uma nova oportunidade para que pudessem fazer a seleção foi aceito. A juíza entendeu que, se existe flexibilidade para atender estudantes da cidade, não poderia ser diferente com os indígenas, que normalmente têm dificuldade de acesso às redes de comunicação.
A universidade não concordou com a decisão e recorreu ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região, em Brasília. Ao analisar o processo, a 6ª turma do TRF1 manteve a decisão de primeiro grau e garantiu a participação dos 13 índios no processo seletivo da instituição. Para os magistrados, os argumentos apresentados pelos indígenas foram considerados válidos. Por isso, o impedimento à participação dos índios foi considerado uma violação ao princípio da razoabilidade, como explica esta advogada. Se existem dois polos, todos os dois com seus direitos garantidos, vamos buscar quem terá mais prejuízo nos polos. E encontra-se os índios, visto que eles vão perder o seu direito, né, serão violados de poder estudar, de poder ter uma graduação. E a decisão foi basicamente fundamentada nesse princípio. De acordo com o último censo da educação superior, atualmente existem cerca de 12 mil indígenas cursando uma graduação em universidade pública. Cada instituição de ensino tem autonomia para decidir como vai promover o ingresso dos índios nos cursos oferecidos. A Universidade de Brasília, por exemplo, oferece vagas específicas. Os alunos indígenas, eles ingressam aqui de duas maneiras, ou através da lei de cotas, mas a gente tem uma ação afirmativa específica, que é o vestibular indígena, que é voltado exclusivamente para esse público. A maioria dos cursos oferecidos é na área de educação. Para o Conselho Indigenista Missionário, o CIMI, ainda faltam oportunidades para outros cursos. Uma demanda ainda represada para as outras áreas, né? Ou seja, você tem indígenas que demandam formação na medicina, em direito, em outros cursos, que acabam ingressando ou por cotas, e aí enfrentam, de fato, ainda alguma dificuldade, ou por meios de vestibulares comuns e enfrentam a dificuldade justamente de se manterem muitas vezes nas cidades. O Ministério da Educação reforça que as comunidades têm que ser atendidas por profissionais que entendam suas necessidades. É necessário, os povos indígenas, com o aumento gradativo da escolarização que eles estão tendo acesso, formarem técnicos, por exemplo, para servirem à gestão das terras indígenas, aos núcleos de saúde que estão instalados nas suas terras. É necessário para as comunidades indígenas terem os próprios indígenas formados para atuar nesses seus espaços. E é para conquistar esse espaço que Ingrid não desiste do sonho de ser juíza. Quer poder transformar a realidade do seu povo. Somente através da educação é que nós podemos conseguir alguma coisa. Boa notícia para quem quer estudar fora do Brasil sem perder tempo com burocracias na entrega de documentos. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região cedeu gratuitamente ao CNJ, Conselho Nacional de Justiça, um sistema eletrônico conhecido como SEI. O software, desenvolvido pelo tribunal, vai fazer a validação de documentos ficar mais rápida nos cartórios. Alexandra está prestes a passar uma temporada em Portugal. A advogada gaúcha vai fazer mestrado na Faculdade de Lisboa. Por mais que o custo de vida seja um pouco mais alto que no Brasil, a qualidade de ensino e o valor do mestrado valem a pena comparando com o Brasil. Mas para estudar fora do Brasil, ela teve que validar uma série de documentos. Carteira de identidade, de motorista, passaporte, histórico escolar, além do diploma de bacharelado em Direito. Eu achei que poderia levar alguns meses, até para juntar todos os documentos para poder entregar para a universidade. Até pouco tempo era isso mesmo, uma verdadeira romaria por consulados, cartórios e órgãos públicos. Por que era demorado? Porque você tinha que pedir, em alguns casos, uma segunda via de um documento. Não podia ser o documento que tu tinha em função da validade do documento, que ele precisava ser super atual. Fazer o reconhecimento, fazer a autenticação, depois fazer agendamentos no consulado.
Mas hoje o quadro é outro. E o tempo gasto para validar esses documentos diminuiu graças a um tratado, a Convenção da Apostila da Haia. A convenção entrou em vigor no Brasil em agosto de 2016. Ela foi criada para agilizar e simplificar a legalização de documentos entre os 109 países que assinam o acordo. Ele permite o reconhecimento de documentos brasileiros no exterior e de documentação estrangeira no Brasil. Aqui em Porto Alegre, neste cartório, por exemplo, foi criado um setor especialmente para receber, autenticar e validar todos estes documentos. O dono do cartório afirma que o movimento cresceu 30% do ano passado para cá. Portugal é o país mais procurado. Automaticamente, por esta leitura, ele vai saber que esse apostilamento é verdadeiro e o documento é verdadeiro. Para agilizar todo esse processo, que antes podia durar semanas e até meses, o Conselho Nacional de Justiça fez uma parceria com o Tribunal Regional Federal da 4ª Região para uso do SEI, o Sistema Eletrônico de Informação, desenvolvido no próprio tribunal. O apostilamento é uma grande parceria entre o CNJ, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região e o Ministério das Relações Exteriores, simplificar, tornar menos burocratizado esse processo de reconhecimento, enfim, de autenticidade de assinaturas em documentos que são utilizados no exterior, né? Então, a importância está na desburocratização, na simplificação desse processo para o cidadão. O sistema, que começou em 2009 e hoje é usado por mais de 400 órgãos públicos, foi todo desenvolvido por servidores da Justiça Federal. Por meio do apostilamento, dentre os 101 países signatários da Convenção do Apostilamento de Haia, depois de apostilado este documento, ele pode levar para qualquer um deles, que está valendo para sempre. É o que espera a Alexandra. Ela já está de malas prontas para Lisboa. Eu espero poder realizar meu mestrado e, se voltar para o Brasil, poder aplicar aqui tudo que eu aprendi lá. É isso. O Via Legal fica por aqui. A gente volta na semana que vem com outras decisões da Justiça Federal. Gostou de uma matéria? Quer ver de novo? Mostrar para um amigo? Acesse as nossas redes sociais. Curta, comente, compartilhe. Tchau!